Hoje é um dia especial para mim, porque é a primeira vez que eu estou pregando na presença do pastor. E eu já estava mais tenso, do que o normal, e ele vem e faz uma fala aqui para piorar a minha vida. E ainda traz Micael, né? Pastor Micael, para dificultar a vida da gente. A gente pede oração dos irmãos e paciência, tá bom? Eu vou tentar ser breve, porque daqui a pouquinho a gente vai participar da mesa do Senhor. Para a gente não estourar o tempo, eu vou tentar ser o mais sucinto possível. E eu queria pedir a você, por gentileza, encontre a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, por favor. Segunda carta, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo 3, a gente vai ler do 3 ao 12. E nós vamos pensar aqui alguns aspectos sobre a forma que Deus usa Paulo para encorajar os irmãos. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo 3 até o versículo de número 12. O texto diz o seguinte: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de destruição, ou de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. O tema da nossa reflexão é o Deus que encoraja. Deus que encoraja. Nós vamos perceber aqui as palavras de Paulo buscando encorajar os irmãos da igreja em Tessalônica. Essa carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela foi escrita aproximadamente entre 50 e 52 depois de Cristo, durante a segunda viagem missionária de Paulo. E provavelmente ele escreveu estando em Corinto, conforme o registro de Atos 18:11, onde o apóstolo passara cerca de 1 ano e meio ali. E a carta tem um propósito. São pelo menos 3, claro que sempre existe ramificações desses 3 pontos, mas basicamente são esses. O primeiro é esclarecer sobre a vinda de Cristo. O segundo é confortar a igreja nas tribulações. E terceiro, corrigir alguns comportamentos inadequados dos irmãos que ali estavam. Paulo, quando escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, ele tratou de alguns assuntos, e a gente percebe pelo teor da segunda carta que
os problemas que pretendiam ser melhorados ou corrigidos quando ele escreveu a primeira carta ainda não tinham sido resolvidos. E a gente vai perceber que ele vai tocar em alguns assuntos que são similares, que são parecidos. E a gente percebe que no contexto da carta, a perseguição aos cristãos de Tessalônica tinha aumentado e muito naquela situação. Aumentado e muito. E aí, o que é que aconteceu? Alguns irmãos, por conta do aumento da perseguição, começaram a desconfiar que já estavam enfrentando a grande tribulação. Eles começaram a pensar entre si, não é possível tanto sofrimento, a gente só pode estar aqui no final, a gente só pode estar aqui nos últimos dias, a gente está participando já da grande tribulação. E nessa época chegou uma carta para a igreja de Tessalônica que se dizia que era do apóstolo Paulo. E nessa carta dizia que Jesus já havia voltado. Você percebe isso lendo o capítulo 2, versículo de número 2. Você vai perceber que a igreja, no meio daquela perseguição, recebe uma carta falsa que declarava que Jesus já havia voltado. Então o pessoal já está perturbado, já está atribulado, já está em profunda angústia e agora eles começam a achar que Jesus já havia voltado. Imagine a perturbação daquela igreja. E a gente percebe que também, quando a gente considera esse contexto, que por conta de algumas pessoas, e não foram poucas, terem acreditado que Jesus já tinha voltado, pararam de trabalhar. Trabalhar para quê se Jesus já voltou? Né? Eu não julgo, porque eu acho que a gente faria a mesma coisa. Se a gente soubesse que Jesus viria amanhã às 7h, acho que ninguém iria trabalhar amanhã, né? Então eles, acreditando que Jesus, tendo voltado, pararam de trabalhar. E aí aquilo piorou a situação da igreja, porque não foram todos que deixaram de trabalhar. Ao contrário, alguns precisaram trabalhar em dobro para sustentar e para carregar um peso dobrado dos irmãos que tinham parado de trabalhar. É por isso que no finalzinho dessa carta, o apóstolo Paulo, que era muito cuidadoso com as suas palavras, diz aos irmãos: ensine aí que quem não trabalha também não come. E aí a gente percebe que às vezes ele era um tanto incisivo quando necessário. Enfim, a igreja estava profundamente perturbada, teologicamente confusa, espiritualmente abalada, mas Paulo aqui, nesse fragmento de texto que nós lemos, do versículo 3 até o 12, busca em Deus consolar, encorajar os irmãos em relação àquela situação. Então ele vai pontuar aqui basicamente 3 coisas, porque eu acredito que, por sabedoria de Deus, elas não serviram somente para os irmãos daquela época, mas como palavra de Deus, há uma direção do Senhor para nós, exatamente nessa época, para o tempo de hoje. Eu penso que à medida em que nós lermos os conselhos de Paulo, inspirados pelo Espírito, nós podemos também alimentar a nossa alma, o nosso coração, com as mesmas direções, a fim de que nós, em tempos de dificuldade, possamos caminhar diante de Deus de cabeça erguida, com alegria, fazendo a vontade de Deus e glorificando a Deus em tudo que a gente fizer. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo encoraja os irmãos, relembrando o que Deus fez neles e por meio deles. Isso é maravilhoso. Os irmãos estão perturbados e Paulo introduz a partir do versículo 3, fazendo questão de rememorar aos irmãos as coisas que Deus tinha feito naquela igreja. E a gente vai perceber que à medida em que nós nos lembramos das coisas que Deus já fez em nós e por meio de nós, isso serve como combustível para nós nos alegrarmos em momentos de dificuldade. Veja como Paulo trata do assunto, aqui nos versículos 3 e 4. Veja que para encorajar os irmãos, relembrando aos irmãos o que Deus tinha feito neles, ele começa dizendo: irmãos, cabe a nós sempre dar graças a Deus no tocante ou no que diz respeito a vocês, como é justo. Aí ele começa: porque a vossa fé cresce sobremaneira. A primeira forma que Paulo deseja encorajar os irmãos é lembrando a eles que eles tinham uma fé que era dom de Deus.
Porque a fé não é produto da capacidade humana. Nós vemos o mesmo Paulo falando isso aos Efésios, que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, mas é um dom de Deus. E Paulo começa a dizer aos irmãos: lembrem que a fé que vocês têm foi um dom de Deus para vocês. E essa fé não chegou a vocês e permaneceu estagnada. Ele fala de uma fé crescente. Ele deseja encorajar os irmãos, lembrando que Deus visitou aqueles irmãos com o seu dom. Relembrando aos irmãos que a fé não é de todos, mas Deus tinha concedido fé àqueles irmãos. O apóstolo Paulo deseja encorajar os irmãos dizendo: não se esqueçam que Deus deu fé a vocês. Não se esqueçam que Deus direcionou o coração de vocês por meio dessa fé no seu Filho. Não se esqueça que Deus salvou a alma de vocês quando vocês creram no seu Evangelho. Não esmoreçam, não abaixem a cabeça, não desanimem, não andem em profunda perturbação. Considerem o que Deus já começou a fazer no meio de vocês. Deus lhes deu fé. A fé é uma palavra tão curta, mas de uma conotação tão extraordinária. E alguém disse que Deus responde à nossa fé, não porque a nossa fé é poderosa, mas porque o Deus de poder responde às orações feitas com fé. E nós precisamos sempre, em momentos de tribulação, baseados nesse texto, nos lembrar de como Deus já começou a nos visitar. Talvez nós não estejamos nos melhores momentos da nossa vida, mas a gente precisa lembrar que Deus plantou em nós a semente da fé. Deus nos fez crer nele. Paulo começa dizendo aos irmãos: levantem a cabeça, sejam encorajados, fiquem motivados, lembrando que a fé que vocês têm foi Deus que deu, e é uma fé crescente, é uma fé que aumenta, porque quando a gente é em dificuldade, nós temos a sensação de que tudo parou, que a nossa vida não avança, que não há amadurecimento em alguns aspectos, que aquilo que nós fazemos aparentemente não está sendo frutificado. E Paulo diz: vocês receberam de Deus fé, e a fé de vocês tem crescido sobremaneira. Por mais que vocês não estejam vendo, o mesmo Deus que plantou a fé em vocês está amadurecendo essa fé em vocês. E não somente isso, mas ele continua encorajando os irmãos, dizendo: não somente a fé de vocês cresce sobremaneira, mas o amor de uns para com os outros também vai aumentando. Aí a gente percebe como essas coisas estão paralelas, a fé e o amor cristão. Porque se nós cremos em Deus de maneira que essa fé é crescente, também será crescente o nosso amor de uns para com os outros. E aí Paulo também faz questão de encorajar os irmãos, dizendo: a fé de vocês é crescente, de maneira que isso transborda em sinais de amor entre uns e outros, de uns para com os outros, aí onde vocês estão. O apóstolo Paulo encoraja os irmãos a entenderem que o amor que eles possuíam para com Deus e para com o próximo também era fruto da graça de Deus, dizendo: vocês estão tristes, mas não esqueçam que a fé de vocês está crescendo, bem como o amor que é produzido por causa dessa fé. Ele não diz somente isso, mas ele encoraja os irmãos, relembrando as coisas que Deus já tinha feito naquela igreja, dizendo aos irmãos: vocês têm um comportamento exemplar. Ele fala sobre isso, dizendo: vocês são um exemplo nas igrejas de Deus. Vocês são um exemplo para outras igrejas. Você pode ler aí nos versículos 4, 5 e 6. O apóstolo Paulo faz questão de dizer: vocês, por mais que não consigam entender o que está acontecendo, vocês são exemplos para outros irmãos. Ou seja, por causa dessa perseguição que vocês têm enfrentado, e mesmo assim não esmorecem na fé e no amor, vocês são testemunho para outros irmãos. E ele também diz que, tentando encorajar os irmãos, em quarto lugar, que eles tinham no seu comportamento, na sua vida, constância. Está no versículo de número 4 também. Ele fala, a expressão que ele usa é: à vista da vossa constância em fé. Porque quando geralmente a gente também se encontra em tribulação, nós temos alguns altos e baixos. E a gente tem a sensação de que
à medida em que nós enfrentamos os vales da nossa vida, a gente não está conseguindo ser constante, e isso não é verdade. Geralmente nós enganadamente achamos que ser constante, por exemplo, metaforicamente falando, é tomar um copo de água desse todo dia. Isso não é exatamente constância. Constância é eu tomar um copo de água desse num dia, no outro dia eu tomo só metade, no outro dia eu tomo 2, no outro dia eu tomo um pouquinho só, mas todos os dias eu tomo água. A nossa constância na presença de Deus não diz respeito a nós fazermos coisas todos os dias extraordinariamente. A nossa constância diante de Deus se baseia primeiro no que Ele fez por nós, independente dos nossos altos e baixos. E veja como a gente se engana às vezes, a gente tem a sensação, tantas vezes, que Deus nos detesta porque a gente decaiu em alguns aspectos que a gente não deveria. Os irmãos estavam entristecidos, os irmãos tinham um entendimento errado em relação à volta de Cristo, mas Paulo faz questão de dizer para os irmãos que eles andavam ainda em constância diante de Deus. Porque a nossa constância não diz respeito exatamente às nossas obras, mas o que Deus fez por nós. E Paulo, dessa maneira, quer ou pretende encorajar os irmãos, baseados no que Deus fez. E resumindo esse primeiro ponto, desse primeiro aspecto, é isso que eu quero pensar com você, que em momentos de adversidade, o que nós devemos fazer, segundo o conselho bíblico que nós lemos, é nos lembrar das coisas maravilhosas que Deus já fez em nós. É de nos lembrar quanta coisa Deus já fez em nós e por meio de nós. Às vezes a gente precisa tirar o olhar do presente e olhar um pouco para o passado, de relembrar que a mão forte do Senhor nos trouxe até aqui, e nós podemos declarar que até aqui nos ajudou o Senhor. A receita de Deus para mim e para você em momentos de perturbação profunda é parar e pensar quanta coisa Deus já fez por nós. É um assunto que eu particularmente gosto de considerar. Às vezes as lutas cotidianas nos cegam em relação à obra de Deus que foi começada em nós. E eu quero encorajar você a não somente aqui, enquanto estivermos presentes na nossa igreja, mas durante o dia, durante a semana, durante a vida, considere profundamente o que Deus já fez. Considere a fé que Ele já te deu. Que mesmo que não aparente, se é uma fé verdadeira, naturalmente ela é crescente, porque Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Aquele que nos deu fé também é poderoso para amadurecer essa fé em nós. Aquilo que produz por meio da fé que nós temos nele, esse amor cristão, também é poderoso para amadurecer e fazer crescer esse amor em relação a ele e em relação às pessoas. Considere, irmãos, a obra de Deus. Considere quanta coisa maravilhosa Deus já tem feito por nós. Em segundo lugar, Paulo deseja encorajar os irmãos, rememorando a promessa da vinda de Cristo. Quando nós consideramos a promessa da vida eterna, as coisas do presente se tornam irrisórias. Nós não estamos dizendo que isso é uma tarefa fácil de fazer, mas nós estamos dizendo que isso é uma verdade. Paulo deseja encorajar os irmãos, relembrando a eles a promessa da vinda de Cristo. Tudo o que estava escrito a respeito da vinda do Messias se cumpriu. Tudo o que estava escrito a respeito da vida e da obra de Jesus se cumpriu. Se cumpriu o nascimento virginal. Se cumpriu o fato dele ser descendente da tribo de Judá e descendente de Davi. Se cumpriu de que ele haveria de nascer no lugar em que ele nasceu exatamente. Se cumpriu todas as profecias em relação a Cristo, porque a profecia em relação à sua vinda não haveria de ser cumprida. Se todas as coisas que apontavam para Cristo se cumpriram, porque as que ainda não aconteceram não se cumprirão. Paulo encoraja os irmãos dizendo: relembrem da promessa da vinda de Cristo.
Como dizendo para os irmãos: não vivam achando que Jesus já voltou. Como que dizendo: vocês acham que se Jesus voltasse, vocês estariam desse jeito? Se Jesus voltasse, vocês estariam desse jeito? Vocês acham que se Jesus tivesse voltado, os perseguidores de vocês ainda estariam oprimindo vocês? Como que dizendo: isso é um sinal de que Jesus ainda não veio, mas creiam que ele virá. E ele começa dizendo no versículo de número 5: esse sofrimento de vocês é um sinal evidente do reto juízo de Deus. Ele estava dizendo para os irmãos: o sinal desse sofrimento não é que Jesus já voltou, mas é um sinal de que Deus está preparando vocês para a volta de Jesus. E aí ele diz: esse sinal aponta para que vocês entendam, se Jesus voltasse, vocês não estariam sofrendo. E se Jesus voltasse, esses ímpios perseguidores não estariam perseguindo vocês. E aí ele fala de uma maneira bifurcada em relação à volta de Cristo. Aí ele fala que há uma recompensa para os irmãos e fala que há uma retribuição para os perversos. E essa é a segunda forma em que Paulo encoraja os irmãos, lembrando aos irmãos que haverá uma recompensa em relação ao sofrimento deles e que haverá uma retribuição em relação aos seus perseguidores. E a gente ampliando isso aqui, a gente percebe que quando Paulo diz que essas tribulações vieram por vontade de Deus, e você percebe no versículo de número 5 que ele diz: para que sejais considerados dignos do reino. Ele não está querendo dizer que é o sofrimento que carimba em alguém o passaporte para a vida eterna. Não é isso. Porque a graça da vida eterna foi dada a nós, apesar de nós e independente de nós. Mas o que Paulo está dizendo para os irmãos é que a tribulação que vocês estão enfrentando, há uma recompensa preparada do Senhor para vocês. Há uma recompensa, há uma herança, há um galardão. A gente podia falar tanta coisa sobre esse ponto aqui, mas a gente não tem tempo, então eu quero destacar somente 2 subtópicos aqui. O primeiro é essa palavra dignos. Quando ele diz: para que sejais considerados dignos do reino. Dignos. A gente percebe que Cristo é o herdeiro de todas as coisas do Pai, legalmente. E em Cristo é que nós somos co-herdeiros. Então, essa tribulação que faz do povo de Deus dignos, não é uma dignidade a partir de nós, mas ela passa por Cristo e nos cobre. E a gente vai perceber aqui, a partir desse texto, que essa herança, esse galardão, essa recompensa preparada para o povo de Deus, é à medida em que as lutas manifestam o poder transformador de Deus em nós, nos modelando conforme o herdeiro legal que é o Cristo. A tribulação gera em nós, a gente lê Romanos 5, a gente percebe que a tribulação gera em nós paciência. A paciência é a experiência, e a experiência é a esperança, e a esperança não traz confusão. E a gente percebe que a partir das perseguições, das aflições, das tribulações, Deus vai forjando o caráter de Cristo em nós. E ele diz: à medida em que o caráter do digno herdeiro é formado em vocês, que são os co-herdeiros juntamente com ele, Deus vai tornando o caráter de vocês dignos de participarem do seu reino. Não a partir de vocês, mas segundo Cristo, ou por meio de Cristo. E ele também não usa somente essa palavra dignos, eu também quero frisar a palavra alívio. Está no versículo de número 7. Ele diz que na volta de Jesus, outro sinal de que Jesus não havia voltado é porque eles estavam em perseguição, porque caso contrário eles estariam em alívio. A palavra alívio aqui, no original grego, dá a ideia de uma corda de um instrumento que está tensionada. E aí alívio é quando alguém afrouxa essa corda. E alívio, a gente percebe como Deus pretende nos ensinar em relação à nossa vida, a minha vida, a sua vida, a vida do seu povo. Nós vivemos em tensão, irmãos.
Nós estamos cercados de várias tentações. Não bastasse isso, nós temos uma natureza que é atraída por essas milhares de tentações. E não bastasse isso, nós temos inimigos espirituais, que são demônios, que tentam nos seduzir, nos atraindo para as coisas que naturalmente habitam em nós. Nós vivemos em tensão. Nós estamos como a corda de um arco, esticadas, tensionadas. É essa a nossa vida. Os cristãos têm aperto de todos os lados, e você começa a perceber, você consegue perceber que muitas coisas, em aspas, aparentemente são mais fáceis para os descrentes do que para a gente que anda na presença de Deus. Não é verdade? Você já teve essa sensação? No Salmo 73, Asaf teve essa sensação. Ele vai diante de Deus dizendo: Senhor, parece que em vão eu lavo as minhas mãos em santidade, porque quanto mais eu me santifico para o Senhor, mais eu ando em aperto, diferentemente dos ímpios. Eles não te servem, eles têm um colar de orgulho, nem na morte eles sofrem, nem na morte há aperto para eles, e eles não te conhecem. A vida deles é feliz, e a minha que te sirvo é triste. E aí você percebe nos primeiros versículos do Salmo 73, Asaf diz: quando eu considerei isso, quase que os meus pés se desviaram. Em dados momentos da nossa vida a gente começa, não deveríamos, mas naturalmente e infelizmente a gente faz, é comparar a vida do descrente com a nossa. Não deveríamos e não devemos, mas algumas vezes nós fazemos. Então a vida do cristão é como uma corda que está tensionada, mas Paulo encoraja os irmãos dizendo: quando Jesus voltar, vocês terão alívio. Quando Jesus voltar, essa corda será afrouxada. Quando Jesus voltar, esse arco será desmontado. Quando Jesus voltar, essas tentações exteriores não vão ter mais poder sobre vocês. Satanás não terá mais poder sobre vocês. Vai haver uma recompensa, vai haver uma herança, vai haver um galardão. E também, não somente isso, mas Paulo faz questão de lembrar aos irmãos que se há uma recompensa para o povo de Deus, também haverá uma retribuição para os perseguidores, para os ímpios. E aí ele diz o seguinte, você percebe que ele fala a partir do versículo de número 7, 8 precisamente, que Jesus, ele usa essas expressões: chama de fogo, tomando vingança, penalidade de eterna destruição e banidos da face do Senhor. A retribuição dos ímpios também serviu de consolo para aqueles irmãos. Porque se aqueles irmãos estavam sendo perseguidos por homens maus, por algozes, por gente motivado pela maldade, incitado por Satanás para perseguir o povo de Deus, Paulo também encoraja os irmãos dizendo: vai haver uma retribuição para aqueles que perseguem a vocês. Como que dizendo, não se preocupem, porque no dia da volta de Jesus essas coisas serão resolvidas. A expressão em chama de fogo faz alusão às guerras antigas, em que um rei, quando vencia outro, incendiava as cidades e muitas vezes queimava o rei em público. Uma pira. E Paulo diz metaforicamente que dessa mesma maneira Jesus triunfará sobre os seus inimigos, em chama de fogo. E ele diz que ele usa também outra expressão, que à medida em que ele manifesta-se como chama de fogo, ele toma vingança. E se Deus não se vingasse dos pecados, seria a mesma coisa de dizer que Deus se fez vítima das zombarias que cometem contra ele. Em Gálatas 6,7 o apóstolo Paulo diz: não vos enganeis, porque de Deus não se zomba. Pois tudo aquilo que o homem semeares também ceifará. Paulo encoraja os irmãos dizendo: os perseguidores de vocês receberão a justa vingança do Senhor. E aí
desse grupo dos perversos existem dois subgrupos, se você perceber. Ele diz que Deus tomará vingança de dois grupos de pessoas dentre os ímpios, dentre os réprobos. Os que não conhecem a Deus, está no versículo de número 8. Os que não conhecem a Deus. Segundo, os que não obedecem ao Evangelho. E a gente aqui não tem base nenhuma para acreditar que se uma pessoa mora num lugar remoto e nunca ouviu o Evangelho de Jesus, ele pode ser alcançado e salvo de alguma maneira. É difícil a gente pensar sobre isso, mas a gente não pode se basear na possibilidade de alguém pode ser salvo porque é ignorante. O pastor Micael comentou até na quinta-feira aqui sobre que o desconhecimento em relação a Deus também é fruto do pecado. De maneira que se alguém desconhece a Deus, ele não se torna impune, porque não conhecer a Deus é resultado do pecado também. E a maior missão da igreja, se acreditar que alguém pode viver e morrer sem ouvir o Evangelho e ainda ele ser salvo, a maior missão da igreja seria ficar calada. Sim ou não? Porque se manter as pessoas em ignorância é a garantia de que elas herdem a vida eterna, então a gente não precisa pregar. É só mantê-los em ignorância. Só que aí a gente percebe, conforme Paulo escreveu em Romanos 3, que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Paulo diz: não há um justo sequer, não há um só que busque a Deus, não há um só que entenda. E o ignorante? Não importa. Está distante de Deus, está destituído da glória de Deus. E o texto diz que Jesus tomará vingança dos que não conhecem a Deus. Não somente desses, mas daqueles que conhecem, mas não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Já parou para perceber? Que Deus divide a raça humana em dois grupos de pessoas, o seu povo e os não seu povo. E esse segundo grupo está dividido em dois subgrupos, os que não conhecem a Deus e os que conhecem, mas rejeitam o Evangelho. É a segunda forma que Paulo, usado por Deus, encoraja os irmãos. É claro que Jesus não voltou, irmãos, porque se voltasse, vocês estariam em alívio, recebendo a recompensa do sofrimento que vocês estão enfrentando. E os perseguidores de vocês já tinham sido condenados diante de Deus. Eu acho essa expressão aqui muito forte para a gente não andar em temor diante de Deus. Veja o versículo de número 9. Se a gente não se sentir pesaroso no coração em relação ao texto que nós vamos ler aqui no versículo 9, a gente já morreu e nem sabe. Olha o que Paulo diz: estes sofrerão penalidade, linguagem jurídica, penalidade, quanto tempo? Eterna destruição, banidos, degredados, deportados, abolidos, amputados, eliminados da face de Deus. Se a gente não sentir peso na nossa alma em relação à profundidade desse texto, a gente já morreu e não percebe a seriedade do assunto. E nós não podemos dizer que essas pessoas deixarão de existir, e também tem sido assunto das nossas quintas-feiras aqui, a imortalidade da alma, mas esse conceito de imortalidade em relação aos ímpios não é de uma vida perene, mas é de alguma forma de existência contínua que não pode ser chamada de vida, porque Deus é a vida. E eles serão banidos da face daquele que é vida e fonte de vida. Serão banidos da face do Senhor. É assim que Paulo os encoraja. Em primeiro lugar, rememorando a eles aquilo que Deus já tinha feito. Segundo, dizendo para eles: pensem na volta de Cristo e tenham esperança, porque haverá uma recompensa para vocês e justa ira e vingança de Deus para aquele que vos persegue. Em terceiro lugar, e é o último ponto para a gente encerrar, Paulo encoraja os irmãos, os ensinando o que é orar segundo o propósito de Deus. Veja o versículo de número 11, ele começa dizendo: por isso, por causa de tudo o que eu falei, por isso,
também não cessamos de orar por vós. E daqui a pouco a gente continua o texto. E às vezes a gente tem uma ideia errada de pensar em relação às coisas, porque Paulo ensina para eles o que aconteceu, o que estava acontecendo, o que acontecerá, buscando gerar nos irmãos esta fé de que Deus é administrador e governador de todos os acontecimentos da história. E talvez alguém pensasse, então orar para quê? Se tudo já está concluído em Deus. Para que orar? Se todas as coisas já se concluíram no coração do Senhor. Muda alguma coisa se a gente orar e não orar? Essa é a forma errada de se pensar. A forma errada de se pensar é o seguinte: se vai acontecer, por que eu tenho que orar? E qual é a forma certa? É dizer, eu sei que vai acontecer, por causa disso eu oro, porque eu tenho esperança. Oração não é para mudar Deus. A oração é para mudar a mim que faço essa oração. Confirmou aí, irmão? Isso aí. Você anda ouvindo isso na salinha, possivelmente. Glória a Deus. A oração não é para mudar Deus, a oração é para mudar a mim. E à medida que eu me entrego ao Espírito de Deus em oração, Ele alinha o meu coração com os desígnios de Deus. Que coisa maravilhosa. Jesus sabia o futuro, sim ou não? Sim. Jesus escolhe os 12 e ainda diz assim, em João 6, finalzinho de João 6, não vos escolhi a vós 12, e um dentre vós é um diabo. Se fosse hoje dava o processo. Jesus incisivo, não negociava a verdade de Deus. Ele diz, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Alguns discípulos começaram a dizer, que discurso duro. Quem pode ouvir isso aí? Como que dizendo, hoje ele exagerou. Hoje o sermão foi mal montado. Hoje ele pegou pesado. Jesus olha para eles e diz, quer ir embora também? Porque uma parte dos meus discípulos, se é que eram, já foram. Vocês querem ir também? Como que dizendo, não vou negociar para condicionar a vocês o que vocês acham que é o Evangelho. Aí Pedrão diz, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Aí aqui Jesus disse, eu vos escolhi a vós 12, e um dentre vós é o diabo. Conhecia o futuro. Vez por outra Jesus está pregando e dizia, ele falou isso, mas conhecia muito bem o que havia no coração do homem. Ele está na casa de Simão, e aí vem uma mulher que era pecadora, ela presta um culto a Jesus, unge os seus pés, chora os seus pés, enxuga os seus pés com os cabelos, e aí o dono da casa, o anfitrião, começa a pensar, matei a charada, isso aí nunca foi profeta. Porque se fosse, saberia que essa é uma mulher pecadora. E aí Jesus, a Bíblia diz que Jesus, conhecendo-lhes os intentos do coração, e fala conforme a chaga que estava aberta. E aí eu volto para o meu assunto. Jesus, conhecendo o futuro, foi quem mais orou. Jesus vai para o Getsemane e ora intensamente diante de Deus. E imagine a gente que não sabe. Qual é a base que a gente tem para dizer, se tudo aconteceu no futuro para Deus, para mim não, mas para Deus aconteceu, então para que orar? Jesus que sabia orava, irmãos. Nós precisamos orar a Deus. Paulo está ensinando aos irmãos, por causa disso, por isso, nós temos orado por vocês. Porque nós já sabemos o que Deus fez em vocês, por meio de vocês. Nós estamos orando para que Deus, porque vocês estão sofrendo, para que vocês se tornem dignos da vida eterna, da entrada nas moradas celestiais. Vocês também sabem o que Deus fará no futuro, e mesmo assim, sabendo de tudo isso, por causa disso exatamente é que nós temos orado. É assim que a gente baseia a nossa oração, conhecendo os desígnios de Deus, naquilo que a Bíblia permite a gente saber, obviamente, de maneira que o Espírito de Deus nos alinhe com aquilo que Deus tem interesse de fazer. E aí ele fala, ele remete àquele segundo ponto. E eu comento isso aqui para a gente fechar o elo e encerrar. Ele diz, vocês estão sofrendo, sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos, está no versículo de número 5. E aí no 11 ele amplia como é que Deus dignifica o nosso caráter, modelando em nós o caráter de Cristo.
Ele diz: para que Deus cumpra com poder toda bondade e obra de fé. Bondade e obra de fé, caráter e conduta, obediência e serviço. É o coração bom, é um coração cheio de bondade e as obras de benignidade. Quando você lê Gálatas 5, 22, quando Paulo fala sobre o fruto do Espírito, tem o que se chama de os frutos gêmeos, bondade e benignidade. Bondade é a condição de um coração bom. Claro que não, uma bondade a partir de si próprio. E a benignidade são as obras de bondade que fluem daquele coração bom. Bondade é a condição do coração. Benignidade, esses atos de fazer o bem. E aí é por isso que Jesus diz que o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. E o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. E Paulo diz aos irmãos: é assim que Deus, por meio das tribulações, está aperfeiçoando o caráter de vocês. E a minha oração é, sabendo que Ele está fazendo isso, é que se cumpra para louvor da sua glória, em toda bondade e obra de fé, obediência e serviço. E aí ele encerra no intuito máximo dessa exortação, do versículo de número 12, a fim de que, ou seja, concluindo, resumindo, que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele. Maravilhoso, né? Eu quero encerrar pensando exatamente isso com os irmãos, que essa é a forma, pelo menos nesse fragmento de texto que nós lemos, que Deus, por meio do seu Espírito, busca nos encorajar e nos fortalecer, nos convidando a nos lembrar do que Ele já fez por nós. Segundo, para que nós tenhamos sempre os nossos olhos voltados para a eternidade, esperando a aparição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entendendo que há uma recompensa para nós que o servimos, haverá alívio para nós e justa vingança para aqueles que não conhecem a Deus e rejeitam o seu Evangelho, e aproveitar também entendendo que as perseguições é um aperfeiçoamento de Deus para o nosso caráter, em toda bondade e obra de fé, e que tenhamos uma vida pautada nisso, interesse máximo de Deus, a fim de que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado em nós, em mim e em você, e Ele, sendo glorificado em nós, nós estejamos nele. Amém. Deus abençoe.